Um homem tem que ter pra te conquistar? Pau grande. A primeira coisa. Sim. A segunda. Dinheiro. Caráter. Zero. Pra quê? Ninguém tem. Homem não tem caráter. Ah, mas os homens já não chegam mais. Ainda bem. Eu me sinto invisível, onde quer que eu vá, eles não chegam, não se aproximam. O que tem de errado comigo? É verdade. Antigamente, os homens se aproximavam, vinham conversar, tinham mais iniciativa na direção das mulheres, né? Hoje em dia, muitos estão muito mais parados, muito mais passivos e um tanto quanto acomodados. Mas você sabe que eu falo a verdade sempre aqui, né? E ainda que os homens tenham a responsabilidade deles, a gente tem que combinar que nós também temos as nossas. Eu trabalho com relacionamento há 8 anos. E a quantidade de mulheres que não sabem dar uma abertura para um homem, que morrem de vergonha, não conseguem fazer um contato visual que seja. Mulheres que estão fechadas, traumatizadas, envergonhadas, que Zé da manga. estão evitando a todo custo fazer alguma coisa para demonstrar, sim, o mínimo de interesse. Isso sem contar as que estão com excesso de energia masculina, fazendo a parte dos homens, forçando as coisas e depois reclamando quando eles não têm iniciativa, né? E só tem uma solução para isso, que é cada um entender o seu lugar, o seu papel e fazer o que te cabe. Ah, Daniela, mas os homens que eu conheço não fazem a parte deles. Mesmo que eu converse, que eu mostre, que eu espere eles terem iniciativa, não sai disso não. E agora me diz, por que você continua se relacionando com esse tipo? Será que você, além de entender o seu papel de mulher, ficar no seu lugar e esperar que o homem faça a parte dele, também não precisa escolher melhor os seus parceiros? Mas eu sei exatamente por que você faz isso. Porque, de certa forma, é frustrante ter que recomeçar. É frustrante voltar para a vida de solteira, estando completamente sozinha, carente, e você quer apostar que dessa vez vai ser diferente, que tudo vai dar certo. Mas as coisas não funcionam assim, principalmente se tratando de relacionamento. Não é na força que você vai dar certo com alguém. Permita que os homens que não querem ou não sabem por qualquer motivo fazer a parte deles, fiquem onde eles estão, tenham os problemas de relacionamentos deles. Foca no que está no seu controle, na sua abertura, na sua receptividade, em ser uma mulher atraente de verdade. Assim, você vai conseguir se relacionar com os homens que fizerem a parte deles, que tiverem iniciativa, que você perceber que existe um interesse claro. São só as suas atitudes que estão no seu controle. Tentar controlar o que todos os homens fazem é impossível. Ah, e lembre-se, nem todo homem vai querer ficar com você, se apaixonar, casar e ter filhos. Isso é completamente natural. Aprenda você também a lidar com a rejeição e entender quando um cara não estiver interessado. Combinado? Não. O afastamento dos homens está trazendo uma consequência inesperada: a insatisfação de muitas mulheres. Elas mesmas ajudaram a moldar esse novo cenário com exigências, hipocrisias e contradições. Agora, enfrentam um mercado de relacionamentos muito menos favorável para elas. O que antes era um cenário onde os homens faziam de tudo para conquistar e agradar, agora se transformou em um verdadeiro campo minado. Cada vez mais homens estão despertando para as dinâmicas modernas e simplesmente não estão mais dispostos a se envolver em situações que possam trazer dor de cabeça. Eles aprenderam a identificar os sinais de alerta e, ao menor indício de que estão entrando em uma enrascada, caem fora sem pensar duas vezes. Vamos conferir. Mas antes, inscreva-se no canal e deixa aquele like maroto para que mais homens possam abrir os olhos sobre o que está acontecendo. Gente, eu queria muito saber o que tá acontecendo com esses homens, porque o cara falou comigo hoje, 6 horas da manhã, perguntando se eu tava livre, se eu ia estar livre hoje. Aí, quando eu acordei, eu respondi, oi, bom dia, eu vou estar sim. Aí, ele veio aparecer 2 horas da tarde, dizendo, tô saindo do hospital, porque ele é médico, né? Tô saindo do hospital. Aí, eu já tinha falado com ele pra eu ir acompanhar ele num dia, né? E aí, era pra ir pro hospital. Aí ele, não, era pra gente dar um rolê mais tarde. Aí eu, tá bom, o que é que você sugere? Ele, tô cansado de sugerir, não quero mais saber de trabalho. Aí eu, mas é que é outro rolê diferente, né? Outra coisa. Aí ele, não, eu queria sair pra um canto que você gosta, não sei o quê. Aí eu, eu gosto de comer isso, isso e aquilo. Escolhe aí o restaurante. Aí ele, tá bom. Isso, 4 horas. São 7h15, ele não apareceu mais. Zé da manga. Ele queria que eu escolhesse. O primeiro ponto que chama a atenção nessa nova dinâmica é o choque de realidade que muitas mulheres medianas estão levando.
durante anos, foram incentivadas a acreditar que podiam ter tudo: carreira, independência e um parceiro ideal aos seus pés. Mas o que está acontecendo? Elas estão dando de cara na parede. Muitas achavam que homens destacados, como médicos, empresários e outros profissionais de alto nível, estariam dispostos a correr atrás delas. Mas esses homens têm opções. Para eles, fazer esforço excessivo para conquistar uma mulher que se considera acima da média simplesmente não vale a pena. Na verdade, esses caras geralmente deixam as mulheres decidirem o lugar do encontro, marcarem horário, e se a mulher demonstrar insatisfação ou fizer corpo mole, eles simplesmente partem para a próxima. Afinal, oportunidade não falta para eles. Isso tem deixado muitas mulheres perplexas. Elas sempre ouviram que eram o prêmio e que os homens deveriam batalhar por elas. Mas no mundo real, esses homens bem-sucedidos têm um leque de opções tão grande que não precisam se submeter a jogos ou exigências absurdas. Na verdade, eu traí, né? Ah, Lula, meu presidente. Eu não aguento mais esperar. Aquilo que tu me prometeu, nos prometeu. É isso, né? Qual tipo de cara que você gosta? Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido. O que ele tem que fazer para lhe conquistar? Rapaz, ele tem que ter um Jeep Renegade. Ele tem que ter um carro e ter uma personalidade. E aí, tá gostando do evento? Tô não, porque só tem 244 feios. Esperava aparecer mais menino bonito, não. Era, tinha que ter um gatinho aqui. Aí veio menino de todo lugar, o Lagoa do Mato, Passagem Franca, Colinho, veio de todo lugar. Aqui já tinha feio, só veio mais feio ainda. Uma das maiores contradições nos relacionamentos atuais é a postura de algumas mulheres que no passado sempre escolheram mal, mas agora querem exigir demais. Muitas delas passaram anos se envolvendo com os famosos cafajestes, os Zé Droguinhas e aqueles que adoram empinar moto e fugir da polícia. Foram relacionamentos cheios de emoção, adrenalina e, claro, muitas decepções. Mas agora, depois de colecionarem histórias dignas de um episódio do Cidade Alerta, elas querem um homem completamente diferente. E para piorar, muitas dessas mesmas mulheres que passaram a vida fazendo escolhas ruins agora aparecem com listas de exigências surreais para o próximo relacionamento. Querem um cara perfeito, que as trate como prioridade absoluta, mas esquecem que, no passado, elas mesmas não deram prioridade para esse tipo de homem. Aqueles caras responsáveis, trabalhadores e fiéis que antes eram ignorados, hoje não estão mais dispostos a aceitar serem a opção segura para essas mulheres. Eles perceberam o padrão. Primeiro, elas vivem todas as experiências que querem, se envolvem com os tipos mais problemáticos possíveis e depois, quando já estão cansadas e querem estabilidade, esperam que um homem decente entre na jogada para consertar tudo. Aí fica fácil, né? Chora paixão. Namora, casada? Solteira. Divorciada, no caso. Divorciada há quanto tempo? 3 meses. Foi você que pediu o divórcio? Foi. Por quê? Relacionamento é complicado, né, gente? Mas assim, é uma pessoa que eu adoro como pessoa, mas a gente não deu certo como casal. Se você estivesse buscando um homem pra se relacionar, quanto que o homem precisa ganhar pra ter um relacionamento com você? Eu sou uma mulher independente, então eu não me relacionaria com alguém perguntando pra pessoa quanto que ela ganha. Eu só gostaria que essa pessoa, ela tivesse, pelo menos no mesmo momento que eu tô, assim, de vida, que a pessoa tivesse um lugar que ela mora, que ela conseguisse pagar as suas próprias contas, até porque eu não vou bancar nenhum homem, né? Você não tá pensando no dinheiro, você quer que seja uma boa pessoa, então. Com certeza. Óbvio, né? Que se eu me relacionasse com alguém que fosse muito rico, não é falar, nossa, que bosta. Não. Seria legal. Legal, né? Vou Mas reclamar. você não tá buscando isso. Não tô buscando, não, gente. O que eu tô menos buscando é um relacionamento. Justo, tudo bem. Quais são as características que você busca num homem? Um homem honesto, um homem que me respeite, que me mime, óbvio, né? Uma princesa Uma dessa? princesa dessa tem que ser mimada. Eu também acho. Gostos parecidos também é muito importante, porque os opostos não se atraem. Por exemplo, uma pessoa que fala assim pra mim, ah, não, eu nunca vou caminhar no parque. Eu vou falar, meio estranho, né? Se você pudesse deixar um recado pros homens, qual seria? Melhorem, tá? Melhorem. Se esforcem pra ficar bonitos. Se esforcem, porque a gente se esforça muito. A gente veio dar uma andadinha no parque, a gente tá arrumada, né? Agora você olha pros caras aí, meu Deus, o short está furado, o cara não passou um perfuminho, um desodorante. Melhor. Mínimo eles não fazem. Não fazem. As mulheres realmente, assim, estão dando pau nesse bando de homem aí. Que é acomodado, né? Que, enfim. E também não dá pra exigir uma coisa se você não entrega o mínimo, né, Exato. rapaziada?
Durante anos, ouvimos um discurso forte e constante: mulheres não precisam de homens. A ideia de independência feminina foi exaltada em todas as áreas da sociedade, e muitas mulheres abraçaram essa narrativa com orgulho. No entanto, na prática, a realidade tem mostrado uma grande contradição. Muitas dessas mesmas mulheres que se dizem independentes ainda esperam que os homens assumam certas responsabilidades, as mimem e banquem certos luxos. Elas querem ser vistas como poderosas, fodonas, que não precisam de ninguém. Mas quando chega a hora de sair para um encontro, esperam que o homem pague a conta. Quando chega o momento de um relacionamento, querem presentes, viagens e um tratamento digno de princesa. Além disso, não querem se envolver em nenhuma tarefa considerada masculina, como carregar peso, consertar algo em casa ou até trocar um pneu de carro. Afinal, nesses momentos, a igualdade de gênero desaparece convenientemente. E a hipocrisia não para por aí. Muitas dessas mulheres também julgam os homens de maneira superficial, apenas por aparência e status financeiro. Se um cara veste roupas simples, usa um tênis mais velho ou está passando por um momento financeiro difícil, ele é rapidamente descartado como um perdedor. Mas será que elas param para pensar por um segundo que aquele homem pode estar em uma fase de reconstrução, investindo em um projeto ou lidando com dificuldades? Claro que não. O julgamento é instantâneo. Os homens, no entanto, estão cada vez mais atentos a esse tipo de mentalidade. Eles perceberam que muitas mulheres falam sobre empatia e igualdade no discurso, mas na prática adotam uma postura totalmente seletiva e interesseira. E qual tem sido a reação deles? Simplesmente se afastar. A verdade é que os homens pouco se importam se você tem dinheiro, se você não tem. No fim das contas, meu amor, ele tá muito mais interessado em um status, em saber se você é muito mais gostosona, se você é bonitona, se você vai chegar num ambiente, ele vai estar bem na fita. A verdade é essa mesmo, e queira vocês pregar aqui, não sei o que lá, a verdade é essa. Os homens, eles são muito mais atraídos pela aparência física, né? Nós mulheres que vamos muito além, nós olhamos quem é a pessoa, o caráter. Né? O homem, ele vem olhar isso muito depois. Muito depois. Normalmente ele já está totalmente envolvido, arrinado na mulher. Por isso que eu falo que sempre não adianta você querer ser guerreira, querer ser correria, lutar com o cara, papapá, ppp. Não adianta, meu amor. Eles não valorizam isso, eles não se importam com isso. E não adianta o quão boa você é pra esse cara, o quanto você serviu pra ele. No momento que ele quiser dar tchau, ó, ele faz assim, ó, tchau. Então, antes de tudo, sempre se valorize. Antes de tudo, pense em você em primeiro lugar. Antes de tudo, sempre tem que ser você. Se tem algo que se tornou moda nos últimos anos, foi o surgimento das chamadas coach de relacionamento. Mulheres que se auto-intitulam especialistas no assunto e vivem dando conselhos para outras mulheres sobre como encontrar o homem certo. Elas ensinam que as mulheres não devem aceitar qualquer coisa, que precisam ser seletivas e que devem se valorizar. Tudo isso, claro, enquanto ignoram completamente a nova realidade do mercado de relacionamentos. Muitas dessas coaches insistem que os homens não ligam para dinheiro ou status de uma mulher, o que, de fato, é verdade. O problema é que foram as próprias mulheres que acreditaram na ideia de que ser financeiramente independentes as tornaria mais atraentes para os homens. Durante anos, investiram em carreira, estudos e estabilidade financeira, achando que isso lhes garantiria um leque maior de opções amorosas. Mas agora, ao olharem ao redor, percebem que essa estratégia não funcionou como imaginavam. Os homens que estão no mesmo nível financeiro delas, ou seja, empresários, médicos, advogados e outros profissionais bem-sucedidos, não estão correndo atrás delas desesperadamente. Pelo contrário, esses homens têm opções de sobra e, na maioria das vezes, acabam optando por mulheres mais novas, com menos bagagem emocional e uma mentalidade mais leve sobre relacionamentos. O resultado? Muitas dessas mulheres que acreditaram que sua ascensão financeira as tornaria irresponsáveis
irresistíveis, agora estão sozinhas e frustradas. E o pior é que essas mesmas coaches que vivem dando lições sobre relacionamentos também caem em contradição. Elas afirmam que os homens só se importam com beleza e juventude e que são as mulheres que realmente valorizam o caráter, o esforço e o trabalho duro de um homem. Mas qualquer homem comum sabe que essa é uma grande mentira. O que mais existe são homens médios, trabalhadores e de bom caráter, que passam completamente despercebidos pelas mulheres. Eles são descartados sem piedade porque não atendem a critérios fúteis, como altura, carro do ano ou status social. Quantos caras já não ouviram aquela clássica pergunta no primeiro encontro? Com o que você trabalha? Se a resposta não for satisfatória, a mulher perde o interesse na hora. Se o cara não for alto o suficiente, já é eliminado antes mesmo de abrir a boca. A seletividade é enorme, mas a ironia é que essas mesmas mulheres, que são extremamente criteriosas na escolha dos homens, não querem que os homens sejam criteriosos na escolha delas. Sabe meu maior medo no momento? Nunca mais sentir a sensação de estar apaixonada. Eu tô ótima solteira, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de ter desaprendido a sentir aquela euforia da mensagem, da notificação, da ligação, aquela ansiedade pra encontrar. Sabe o que eu tô querendo dizer? Aquela coisa maravilhosa que é estar apaixonada, estar começando a amar alguém. Eu tô morrendo de medo de não ser mais capaz de sentir isso, porque ninguém mais me desperta isso. O fenômeno curioso tem se espalhado entre muitas mulheres nos últimos tempos. O medo de não conseguirem mais se apaixonar. Elas relatam que já não sentem mais aquele frio na barriga, aquela empolgação intensa ao conhecer alguém novo. Elas temem que nunca mais experimentarão o prazer de se conectar profundamente com outra pessoa. Mas o que está por trás desse sentimento? A realidade é que muitas mulheres passaram anos imersas no que poderíamos chamar de carrossel dos relacionamentos. Envolvimentos rápidos e superficiais, sem compromisso real, se tornando um ciclo vicioso de busca por algo que nunca se concretiza. Não estou falando dessa moça em específico, mas no geral, elas se entregaram a romances passageiros, sem aprofundar os sentimentos, o que acaba gerando um desgaste emocional profundo. E agora, quando estão prontas para algo mais sério, simplesmente não conseguem mais se conectar de forma genuína. A superficialidade tornou-se o padrão e o medo de se apegar é uma barreira difícil de quebrar. Esse fenômeno é um alerta claro para os homens que estão atentos a essas dinâmicas. Mulheres que passaram por muitos relacionamentos superficiais acabam acumulando uma bagagem emocional pesada, o que torna difícil se conectarem de forma saudável e verdadeira com alguém. Elas podem até desejar algo mais profundo, mas a capacidade de criar vínculos verdadeiros foi prejudicada ao longo do tempo. Para os homens que estão buscando uma conexão real, muitas vezes fica evidente que, ao se envolverem com essas mulheres, correm o risco de se tornarem parte de mais uma relação rasa e desgastante. 3 motivos que fizeram eu namorar um homem 15 anos mais velho que eu. 1. Ele não faz dancinha no TikTok. Eu sei que nunca vai aparecer um vídeo dele na minha For You, tipo, sem camisa, fazendo uma dancinha muito escrota. Eu sou hater de homem biscoiteiro. O bom de namorar um cara mais velho é que ele nem sabe o que são essas dancinhas. Ele vai falar, tipo, amor, o que é isso que tá falando? Eu nem sei, gente. 2, ele não vai terminar comigo de um dia pro outro, dizendo que ele é muito novo e ele tem que conhecer o mundo, sabe? Viajar. Até porque, gente, ele já viajou, ele já conheceu o mundo, já tá bom. Agora a gente já pode fazer nossa casa e criar nossos filhinhos. Ai, gente, meu Deus, tô com medo que esse vídeo tenha muito hate, entendeu? Gente, é brincadeira. Óbvio que não existe idade pra conhecer o mundo. Eu ainda quero conhecer o mundo. Mas atire a primeira pedra quem nunca conheceu um homem que terminou com uma menina por conta disso. Isso é só homem que faz, gente. Eu nunca vi uma mulher falar isso. Não, homem não, menino. Menininho. 3, ele trabalha. Gente, olha que incrível. O homem trabalhar. Eu amo o homem que trabalha. Espero que levem na brincadeira esse vídeo, tá? Beijinho. Uma parada que tem ganhado força entre as mulheres mais jovens é a tendência de preferirem homens mais velhos, com uma diferença de idade que pode variar de 10 a 15 anos a mais. Muitas delas afirmam que se atraem por esses homens mais maduros, que, segundo elas, são mais responsáveis, não se envolvem com as modas passageiras, como as dancinhas no TikTok, e não têm aquela mentalidade de quero conhecer o mundo logo após um relacionamento terminar. Porém, a realidade
realidade por trás disso é bem diferente do que muitas querem admitir. O que essas mulheres realmente buscam ao se relacionarem com homens mais velhos não é tanto a maturidade ou a estabilidade emocional, como elas alegam. O verdadeiro atrativo está na estabilidade financeira desses homens. Eles já passaram pelos altos e baixos da vida, já conquistaram sua independência financeira e muitas vezes têm uma vida mais confortável. Em um cenário onde a pressão financeira é uma realidade constante para muitas, essa estabilidade se torna uma grande vantagem para as mulheres que, ao invés de quererem construir uma vida com um homem desde o início, preferem alguém que já tenha sua vida pronta e que possa proporcionar um conforto imediato. Essa ideia de que as mulheres buscam homens mais velhos por causa da maturidade e da experiência de vida é, na maioria das vezes, uma desculpa conveniente para encobrir o verdadeiro motivo. O discurso sobre as dancinhas no TikTok e a comparação com homens mais jovens que se envolvem com essas tendências é uma generalização. Sim, existem alguns homens jovens que se deixam levar por modismos, mas a maioria são famosos, pois os homens dessa faixa etária estão trabalhando duro, enfrentando a rotina pesada de empregos exaustivos, como as escalas 6x1, tentando alcançar seus objetivos e garantir seu sustento. Eles não têm tempo para ser estrelas de redes sociais ou para seguir tendências. Eles estão focados em construir uma vida estável e alcançar suas metas profissionais. Portanto, quando essas mulheres jovens falam sobre preferir homens mais velhos, é importante entender que o que realmente as motiva é a busca por segurança e estabilidade financeira, e não apenas por maturidade. Não caiam na armadilha de acreditar que todas elas estão em busca de algo mais profundo ou significativo, porque muitas vezes o que elas realmente querem é um parceiro que já tenha a vida estabilizada, sem a necessidade de começar do zero com alguém que ainda está se esforçando para conquistar seu espaço no mundo. Está muito fácil para os homens conseguir sexo? Acho que as mulheres estão facilitando? Com toda certeza, né? Tem aquela máxima que já sai no primeiro encontro e acontece. Muitas do aplicativo fazem isso, né? Porque elas acham que se elas derem uma chave de perna, elas vão prender o cidadão. Sabe aquelas gatas transantes? Que elas, sou muito foda. E ele vai ficar aqui, ele vai ficar por um tempo, né? Mas não só com ela, com várias. Porque ele gosta da... Certo? Mas aí ela acha que quanto mais ela virar a mortal ali na cara dele, ela vai conseguir. Você avisa ou eu aviso que ela não vai conseguir. Nessa guerra, minha amiga, não ganha. O cara dá uma laceadinha quando ela ameaça sair, sabe, fora. Ele dá uma laceadinha, mas ela quer compromisso, claro. Mas ele, nesse jogo, eles ganham assim, ó, sempre. Ele dá uma laceadinha, mas não pede. Ele enrola, e aí se passa um ano. E nessa, quem ganha são eles, né? Porque assim, ó, liga meia-noite, a gata sai com ele. Chama no domingo, 5 horas da tarde, a gata sai com ele. Vai pro segundo encontro, a gata vai pra casa dele, assistir Netflix. A gata tem na casa dela, mas ela vai assistir lá. Os caras já sabem que, tipo, 2, 3 saídas já é cama. Não que isso seja errado, sabe? Se a mulher tá com vontade por ela, tudo bem. Mas assim, na maioria das vezes, elas usam isso como moeda de troca. Não acontece. Nessa guerra, meu amor, sempre, 1001% os homens ganham. Porque já falei aqui, sexo não é parâmetro pra um homem assumir uma mulher, mas pras mulheres, sim, elas ficam alucinadamente apaixonadas. E se permitem as migalhas. Gente, a vida dos caras tá muito fácil. E só quem se ferra é as mulheres. Mas ninguém quer saber como fazer o certo, né? Nos dias de hoje, o desespero e a busca por validação têm levado muitas mulheres a liberarem sua intimidade rapidamente para os homens que consideram atraentes. Essa entrega sem critério, muitas vezes motivada pela carência ou pela vontade de se sentir desejada, tem gerado um efeito colateral inesperado no mercado de relacionamentos. Os homens, especialmente aqueles que antes seriam mais difíceis de conquistar, agora têm um cardápio de opções tão grande que não têm mais interesse em se comprometer. Quando um homem tem acesso fácil a múltiplas mulheres, sem precisar investir tempo, esforço ou realmente se envolver emocionalmente, qual a motivação para ele querer um relacionamento sério? O valor de um relacionamento verdadeiro diminui quando ele tem várias alternativas rápidas e sem compromisso. O que parecia ser uma vantagem para as mulheres, na verdade, está gerando uma falta de interesse por parte dos homens, que não veem mais a necessidade de se comprometer com alguém que se entrega facilmente. O problema é que, à medida que as mulheres se entregam rapidamente, elas acabam perdendo valor no mercado de relacionamentos. Aqueles homens que antes seriam vistos como uma segunda opção já não têm mais interesse nelas, porque percebem que, se elas se entregaram tão rápido e sem exigências, isso diminui a atratividade delas para um relacionamento sério. O resultado é que muitas dessas mulheres acabam sozinhas, pois, além de perderem
atraem o interesse dos homens mais desejados, até mesmo os homens medianos, que antes poderiam ser uma opção, agora as rejeitam. Deixem suas opiniões respeitosas, senhores. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade sem papas na língua. Até a próxima!